Olá, hoje eu quero falar com você a respeito de 5 coisas que te impedem de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós sabemos que a coisa mais importante para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele é um verdadeiro conselheiro e quando nossos ouvidos estão atentos, eles estão perceptíveis ao que Deus está falando, nós conseguiremos superar toda e qualquer situação. Então a primeira coisa que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo, a primeira coisa são as distrações. Muitas vezes nós estamos tão desatentos que o Senhor está falando conosco, o Espírito Santo está falando de forma poderosa, mas estamos distraídos e não conseguimos perceber o que é que Deus está falando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a falta de contato com as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco. Se porventura você não lê as Escrituras, não tem o seu olhar atento à palavra de Deus, como é que você vai ouvir o que Ele está falando? Porque Deus não fala apenas através do nosso entendimento, mas nossa audição, mas Ele fala também através da sua palavra, como você escreve uma carta, uma mensagem para alguém. Deus está falando através da sua palavra. Então, a terceira coisa que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo é quando você deixa de congregar, quando você deixa de ir à casa do Senhor, porque na casa do Senhor é onde nós ouvimos a voz de Deus, é onde nós temos comunhão com o Espírito Santo, mas também comunhão com as pessoas, com os irmãos. Por isso que a palavra nos fala em Hebreus 10, 25, que muitos estão deixando de congregar, acham que estão servindo a Deus em casa. Olha, isso é um grande engano. Se você pegar desde a igreja primitiva, você vai ver que sempre as pessoas congregavam, eles estavam unidos na oração e também no partir do pão. Então, quando você deixa de congregar, você também deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. E depois tem algo importante, algo precioso que eu preciso falar com você. A igreja é o lugar onde nós somos levados a cultuarmos, onde o nosso coração precisa estar fervente na presença de Deus, como foi em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, as pessoas estavam reunidas e veio sobre eles um vento impetuoso. E é exatamente isso que Deus quer enviar novamente sobre a sua igreja, como um vento impetuoso que venha nos encher do seu poder. E aí, quando nós estamos cheios do poder de Deus, quando nós somos um só coração, uma só alma, as coisas acontecem, porque estaremos em união. A quarta coisa que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo é quando você deixa de orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela é capaz de tocar a eternidade. E a oração não deve ser apenas quando você está precisando de algo. Não, a oração é falar com Deus, mas também ouvir o que Deus está falando, o que Deus tem para a sua vida. E a quinta e última coisa que te impede de ouvir a voz do Espírito Santo é o pecado. A palavra de Deus nos fala em Isaías 9, 2, que as tuas iniquidades, elas impedem, elas formam a barreira, formam um verdadeiro muro entre você e Deus. O próprio Senhor, Ele cobre o seu rosto quando você está em pecado. E é uma das piores coisas que pode existir na vida de uma pessoa, porque o pecado, ele cria uma barreira, ele distancia, ele acaba criando uma crosta na mente da pessoa e a pessoa não é mais capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o desejo de Deus é que você ouça a voz dele, é que você seja guiado, que você seja conduzido para aquilo que ele tem e por aquilo que ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, eu quero convidar você a compartilhar
essa mensagem com mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e esteja também nos seguindo. Um grande abraço, que Deus abençoe e até mais.